Capítulo 3 do Procedimento de Acesso à Informação. Seção 1 do Pedido de Acesso. Artigo 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º desta lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Parágrafo 1º. Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar a alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet. Parágrafo 3º. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Artigo 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Parágrafo 1º. Não sendo possível conceder o acesso imediato na forma disposta no caput o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, no prazo não superior a 20 dias, inciso 1, comunicar a data, local ou modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão. Inciso 2, indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido ou, inciso 3, comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou ainda remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. Parágrafo 2º. O prazo referido no parágrafo 1º poderá ser prorrogado por 10 dias mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. Parágrafo 3º. Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar. Parágrafo 4º. Quando não for autorizado o acesso, por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para a sua interposição, devendo ainda ser-lhe indicada a autoridade competente para a sua apreciação. Parágrafo 5º. A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato caso haja anuência do requerente. Parágrafo 6º. Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente por escrito o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo seu requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos. Artigo 12. O serviço de busca e fornecimento de informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados. Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei 7.115. Artigo 13. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação
possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida à consulta de cópia com certidão de que esta confere com o original. Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que, às expensas e sob supervisão do servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original. Artigo 14. É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão denegativa de acesso, por certidão ou cópia. Seção 2 dos recursos. Artigo 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou as razões da negativa de acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias a contar da sua ciência. Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior a que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias. Artigo 16. Negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo, o requerente poderá recorrer à Controladoria Geral da União, que deliberará no prazo de 5 dias. Se, inciso 1, o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado. Inciso 2, a decisão denegativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificação. Inciso 3. Os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta lei não tiverem sido observados e, inciso 4, estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta lei. Parágrafo 1º. O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria Geral da União depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º. Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria Geral da União determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta lei. Parágrafo 3º. Negado o acesso à informação pela Controladoria Geral da União, poderá ser interposto recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere ao artigo 35. Artigo 17. No caso de indeferimento de pedido de desclassificação de informação protocolado em órgão da Administração Pública Federal, poderá o requerente recorrer ao ministro de Estado da área, sem prejuízo das competências da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, previstas no artigo 35 e do disposto no artigo 16. Parágrafo 1º. O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior à autoridade que exarou a decisão impugnada, e, no caso das Forças Armadas, ao respectivo comando. Parágrafo 2º. Indeferido o recurso previsto no caput que tenha como objeto a desclassificação de informação secreta ou ultrasecreta, caberá recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações prevista no artigo 35. Artigo 18. Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas no recurso previsto no artigo 15 e de revisão de classificação de documentos sigilosos serão objeto de regulamentação própria dos poderes legislativo e judiciário e do Ministério Público, em seus respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento do seu pedido. Artigo 19, parágrafo 2º.
Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público informarão ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a informações de interesse público. Artigo 20. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao procedimento de que trata este capítulo.